Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nossa sede, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presenciais. Por isso é importante, meu amigo, minha amiga, professor ou professor, que você seja um aluno assíduo de nossa EBD. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 6, que tratemos sobre uma igreja não conivente com a mentira. Trazemos ali que a mentira ela é de origem diabólica e tratemos também sobre o diabo como pai da mentira. Então, quem mente se torna filho do diabo. Trouxemos também sobre esses impactos que traz por meio da mentira, ou seja, as consequências trágicas. Pode ter consequências na igreja, pode ter consequência na vida secular, pode ter consequências na família. Imagina, porque nós tratamos o caso de Ananias e Safira. Imagine os jovens observando aquilo ali. A igreja cheia de poder, cheia dos dons espirituais, não poderia ser conivente com a mentira. Então, imagine um filho, uma criança, chega uma visita na casa e o pai lá dentro fala: filho, fala para a visita que eu não estou em casa. E a criança vai crescendo ali naquele mundo e, além de ser natureza pecaminosa, a mentira ela não é bom. E não existe uma meia-verdade, porque uma meia-verdade se torna uma mentira inteira. E o Salmo 101 e o verso 7, aonde o salmista expressa que o que usa de engano, mentira e falsidade, ele não permanece na casa do Senhor. E hoje estamos com a nossa lição de número 7, do dia 17 de agosto de 2025. O título é Uma Igreja que não teme as perseguição. Nós já trouxemos, queridos, na nossa lição 4, um spoiler. O que é um spoiler? É um resumo do que iria ser tratado. Na lição 4, quando nós tratamos sobre uma igreja perseverante, o tópico 1 falou sobre um dos requisitos do ponto 1, que ela suporta o sofrimento. Quando nós falamos, queridos, sobre perseguição ou sofrimento, eu preciso entender que essa perseguição ela não pode ser provocada. Porque precisamos com esses dois extremos tomar mais cuidado, queridos. Por quê? Eu vou ler um texto aqui, porque há muitas pessoas que dizem que está sendo perseguido, estão me perseguindo. Mas às vezes é algo que ele ou ela está provocando. De repente é um som alto incomodando o seu vizinho. Pode estar incomodando. E aí o vizinho chama a polícia e aí você fala que está sendo perseguido. Não, tem que avaliar os fatos. Né? Você está devendo a alguém e a pessoa vem te cobrar e chama a polícia. Aí você fala, estou sendo perseguido. Não, porque você não pagou o irmão que você deve. Eu vou ler alguns textos aqui que Pedro, ele faz questão de nos ensinar que essa perseguição, esse sofrimento nosso, 1 Pedro 1,12, esse sofrimento não pode ser provocado. Não pode ser provocado. Deixa eu ler aqui 1 Pedro
versículo... Perdão, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós como de malfeitores, observando vós em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da vossa visitação. Aqui Pedro está falando de o cristão deve dar exemplo entre os gentios. Os gentios aqui representam aquelas pessoas que ainda não se converteu a Deus, que não são cristãs, né? Eu vou ler agora o versículo 15. É aqui, ó. 2 Pedro também, capítulo 2, 15. Porque assim a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, o que é que Pedro está falando aqui? Que temos que sofrer fazendo bem. Versículo 20. Pois que glória há ser pecando e sendo esbofeteados por isso? Os suportais com paciência? Ponto de interrogação. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Aqui Pedro está falando da vida exemplar que devemos ter, sofrendo pela prática do bem, ou seja, fazendo o bem. Olha agora capítulo 3, versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. O que é que Pedro está ensinando aqui, queridos? Às vezes eu estou sendo injustiçado ou por alguma coisa, mas por eu fazer o bem. Pedro está dizendo aqui que isso é bom, que isso é agradável diante de Deus. Agora existe sofrimento, algumas lutas que é eu que provoquei, que é eu que procurei. Ou seja, eu fui com uma ameaça, né? Para aquele sofrimento, para estar sofrendo. Agora o 4, capítulo 4, né? 1 Pedro, versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de nós como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro, alheios. 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, porque isto vem do que Pedro diz, que vem do exemplo de Cristo. Porque Cristo também sofreu injustamente. Então nós estamos nesse mundo, como Jesus diz, mas nós não somos daqui. Então, como eu já disse em alguns vídeos, o mundo nos tem ódio de nós, o mundo nos odeia. Porque nós estamos aqui, mas não somos aqui. E também não podemos orar a Deus, pedir para que Deus tire nós daqui. Então, o sofrimento é algo inevitável ao cristão. É algo inevitável, queridos, né? É algo certeiro. Diz que na escola secular, primeiro a lição, depois a prova. Na escola divina é diferente. Primeiro a prova, para nós aprendermos a lição. Veja ali, queridos, exemplo de Jó, do sofrimento que Jó passou. E Jó, ele não havia pecado contra o Senhor. E olha o que ele sofreu, perdeu tudo em um único dia. Eu gosto muito de Henry Hampton Halley. Ele comentando sobre Jó, ele fala que a maior prova de Jó foi de não saber o porquê estava sofrendo. Jó sofreu financeiramente, materialmente, na família, sua vida, perante a sociedade, espiritualmente. E ele foi uma pessoa íntegra diante do Senhor, tanto é que por 3 vezes Deus fala que Jó é reto, né, íntegro, temente a Deus, que Deus via do mal.
Entra ali o capítulo 1 de Jó e o capítulo 2, 3 vezes Deus repete a mesma coisa. Isto mostra que antes da provação de Jó, ele era fiel, reto, temente, desvia-se do mal, durante a prova e após a prova. Porque eu preciso entender, queridos, que o diabo ele nos tenta, só que Deus ele nos prova. Eu sei que existem algumas versões, lá em Gênesis capítulo 22, 1, tentou o Senhor Deus Abraão, mas eu prefiro a linguagem que traz a expressão e provou Deus Abraão. Porque Tiago fala da tentação, que ela vem provocada pelo diabo. Deus ele nos prova. Só que o diabo tenta para expor o que há de pior em nós, mas Deus prova para revelar, mostrar o que há de melhor em nós. Então nós vamos trabalhar aqui, queridos, ponto 1, o tópico 1, a igreja perseguida, os perseguidores. Se os irmãos quiserem observar e pesquisar e aí fazer pesquisas, nas missões Portas Abertas, são dados das perseguições. Missões Portas Abertas, eles fazem pesquisa de 50 países, incluindo Janela 10 por 40 ali, onde o índice de perseguição é extremamente. Eu estava vendo até ali em Cuba, na ditadura cubana, quantos irmãos sendo perseguidos ali em Cuba. E muitas das vezes, até nos cultos, nos lares, eles não têm sossego para se reunir, para cultuar o Senhor. E ainda em nosso Brasil, ainda temos essa liberdade de não ter um país comunista, mas estão lutando para fazer desse país um comunismo. E aí temos que orar. Não para Deus tirar as perseguições, mas Deus livrar nas perseguições. Quando lá em Marcos capítulo 10, do 27 ao 30 ali, nós vemos ali a certeza das perseguições. Está no pacote da salvação quando Pedro questiona ali o que iria ganhar. Com perseguições, está no pacote, está incluído. 2 Timóteo 3,12, todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. E esse fato, quer dizer, é uma realidade. E se você vê ali Janela 10 por 40 e esses países das missões Portas Abertas, pesquise aí, vocês vão ver, queridos. Muitos lugares não têm a liberdade que nós temos aqui ainda. E a perseguição não é somente contra a pessoa, não. Contra a família, na comunidade, nos governos, confiscão de bens, autoridades. Então, queridos, é o que o Senhor Jesus, o nosso tópico 1, vai mostrar que os 3 grupos de pessoas que perseguiam os cristãos. O sacerdote, que nós vemos aqui mais como um cargo, uma posição, mas não como alguém que é fiel e temente a Deus, ou algo hereditário. Os saduceus, aquela seita lá que já existia no tempo de Jesus, eles não acreditavam na ressurreição. Até um questionamento que eles fazem de um que casa com 7 e lá no céu irá casar com quem? Vai ser mulher de quem? E aí Jesus responde eles que no reino de Deus, no futuro nem se casa, nem se dá em casamento, mas serão como anjos no céu. É um grupo de pessoas que Jesus já havia sofrido com eles. Né? Jesus já havia sofrido com eles. E veja que esse grupo aqui, sacerdotes, percebe como que estava corrompido, que passou lá em Lucas 10, 25 ao 30, o sacerdote e o levita não socorreu a pessoa que estava ferida e caída. Veja como que era já os sacerdotes nesse tempo. Então, esses grupos, cada um com a sua influência, eles viram a igreja como uma ameaça e fizeram tudo para impedir o avanço da pregação. Então, eles tentaram impedir o avanço da pregação da igreja.
esfera da perseguição. Essa esfera, quer dizer, ela é religiosa, quer dizer, de dentro, esfera interna, e esfera política, ou seja, algo externo. Perceba que eles perceberam esse avanço da igreja, esse crescimento da igreja. Só que aí, quanto mais ela foi perseguida, mais cresceu. Foi um índice de perseguições que foi avassalando a cada dia. No capítulo 4, veja que eles são presos, depois são liberados e presos novamente. Né? No capítulo 5. E depois vem no capítulo 7, vem Estevão ali. No capítulo 5 foram presos, depois no capítulo 7 aparece. Há uma pausa no capítulo 6, volta no capítulo 7. No capítulo 8 vem Saulo de Tarso se levantando para perseguir, mas ele se encontra com Cristo Jesus. Depois é ele que vai ser perseguido. O perseguidor torna-se perseguido. Ponto 3. A igreja enfrentará a oposição, queridos. Veja em Atos capítulo 12, mandou executar Tiago, que foi esse Tiago aqui é o apóstolo dos círculos íntimos, mais íntimo de Jesus, né? Em 44 a.C. ali. Não o irmão de Jesus, o Tiago se tornou um apóstolo. Veja que as perseguições, porque a igreja ela acolhe a todos. Ela tem princípios para quem deseja seguir, ou seja, tem que ser diferente. Deve ser diferente. Veja que ali mandou prender Pedro, matou a espada Tiago e mandou prender Pedro. Mas nós vamos perceber que foi nos dias asmos, mas eu queria apresentar após a Páscoa. E os asmos, queridos, representam o que? Aflição. Aflição, sofrimento. Né? Então, Pedro está ali porque os asmos comemoravam a libertação do Egito. Fala de aflição, sofrimento. Que eles relembravam o que o Senhor fez resgatando do Egito. Mas o que me chama a atenção é que nos asmos, Pedro está vivenciando isso lá na prisão. Veja só o sofrimento de Pedro, já o luto por Tiago. E ainda, quando se é para comemorar a libertação, ele está preso. Ele está preso. Esses asmos que era comemorar uma festa, precedia ali a Páscoa. Reunia-se muita gente ali em Jerusalém. E ele se aproveitou disso. Olha Tiago morto à espada. Agora vem Pedro preso. Tiago aqui é aquele mesmo, queridos, que juntamente com João chega até Cristo e pergunta se no reino quem sentaria à direita ou à esquerda. E aí Jesus, conversando com eles, falou, o cálice vocês podem até beber, do cálice do batismo ali. O cálice do sofrimento, do batismo. Mas o assentar à direita ou à esquerda só compete ao Pai. Como que foi a vida de Tiago? Ele foi morto à espada. Olha o cálice aí do sofrimento. E João finalizou a sua vida em uma ilha, lá na ilha chamada Ilha de Pátimo. Olha aqui, queridos, a certeza do sofrimento, a certeza das perseguições. E as perseguições, elas mudam conforme o tempo, conforme o lugar, mas o seu objetivo continua o mesmo. Silenciar a voz da igreja. Porque hoje nós temos muitas leis, até muitas leis que fui lá já foi muitas leis ali para Brasília, até em 2018, foi levada ali para Brasília uma lei de que não pode expulsar demônios, porque está ofendendo os satanistas, que tem muito satanismo ali no Rio de Janeiro, na época a lei, ali, tá lá em Brasília, não foi aprovado, mas levaram para querer aprovar. Nós vemos aí, por causa das fake news, estão querendo
filtrar, controlar esse novo governo. Agora estão querendo controlar as redes sociais, mas controlar para quando você postar algo que não vai ofender eles. Mas como é que vai ter esse controle? Como é que vai ter esse controle? É eles que tem esse monopólio de controlar as informações? Eles vão conseguir isso? E quando é algo que está falando de tal partido, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Mas o propósito de tudo isso é querer silenciar a voz da igreja. O tópico 2, a igreja ela é perseguida, mas ela é protegida por Deus. O Senhor enviou ali um anjo ali naquela prisão e libertou Pedro. Ponto 2. Por quê? Porque a igreja ela intercedeu. O ponto 3. O valor da oração. É importante, queridos. As perseguições vêm sobre a sua vida, mas ainda é importante a igreja orar. Reconhecer o valor da oração, que essa oração tem poder de mudar. Como que os cristãos do primeiro século venceram? Através da oração. Como que nós vamos vencer hoje? Também, queridos, é por meio da oração. É por meio da oração. Hoje muitos crentes já não oram mais. Muitas vezes não ora na igreja e ainda diz que ora em casa. Não, querido. Se você não consegue orar na igreja, um lugar que Deus preparou, que Deus reservou para você chegar, dobrar o joelho, você não vai orar em casa nunca. Nós não vamos orar nunca. Então, queridos, temos que reconhecer o valor da oração. Quantos outros profetas no Antigo Testamento que foram perseguidos? Existe até um louvor da harpa cristã que diz, é o 126, não sei, não lembro agora se é o 526 ou é o 126, né? Esse louvor da harpa cristã nos chama muito a atenção, né? Por quê? 126. Aqui, ó. O ponto 2. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo, o Salvador. 3. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. E olha aqui as perseguições, né? Olha aqui as perseguições. Muitos vão ter os seus troféus, né? Mas eles passaram por sofrimentos, passaram por humilhação e, por que não dizer, de outros também, né? De outros também que foram perseguidos, Policarpo e outros apóstolos que foram perseguidos, né? Então, existe outro louvor que não vai ser esse, mas diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então é importante nós entendermos esse louvor aqui, 126, vai nos falar isso. Ponto 3. A igreja testemunha com poder.
uma igreja destemida, né? Uma igreja destemida, porque ela tinha um revestimento de poder, ou seja, o Espírito Santo ajudou essa igreja, capacitou para encorajar, para ela vencer as perseguições. Ponto 2. Porque eles eram convictos de tua fé, da fé que eles tinham em Deus. E isso aqui, queridos, é muito importante nós entendermos, porque um dos sinais da volta do Senhor Jesus é o esfriamento da fé. Lucas 13. Porventura, quando o Filho do Homem vier na terra, ele achará fé na terra? Então, isso aqui é uma lição para nós aprendermos, queridos. Que nós vamos ser perseguidos, que a igreja vai ser perseguida, porque ela não é desse mundo. Ela está aqui, mas ela não é daqui. Então, nessa lição 7, nós aprendemos que uma igreja que não teme a perseguição. Então, oremos, a igreja segue avante, a igreja segue triunfante, porque ela não teme a perseguição, porque ela confia em Deus, porque ela tem fé, porque é perseverante, porque é confiante, e ela não desanima, e ela não esmolece a sua fé no Senhor. Que Deus continue abençoando a sua casa e a sua família. Amém.